Fernando Diniz recebeu boa notícia. O Vasco perdeu ontem para o Palmeiras, mas domingo já tem Vasco em campo de novo contra o Vitória em São Januário. É obrigação vencer. E é claro, aqui neste Boa Noite Gigante eu vou trazer você tudo que rolou no CT Moacir Barbosa nesta tarde de hoje. Além disso, também muitas outras informações e novidades neste Boa Noite Gigante. Tem reforços chegando à Colina Histórica, nome de destaque do futebol chileno que pode estar desembarcando no Rio de Janeiro nesses próximos dias. Tem novidades sobre esse assunto aqui para você. Além dessas, muitas outras informações nesse Boa Noite Gigante que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, se inscreva, ajude o nosso crescimento e venha fazer parte da nossa família. Estamos pertinho aí da marca dos 169 mil inscritos. Vambora, cara, é rápido, é fácil, é simples, basta você se inscrever. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando, é claro, sobre o que rolou no CT Moacir Barbosa nesta tarde de hoje, pois após enfrentar ontem o Palmeiras em São Paulo, o elenco Cruz Maltino desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira e hoje à tarde todo o grupo já estava no CT Moacir Barbosa para mais uma sessão de treinos. O Vasco que treinou hoje, né, quinta, amanhã sexta terá mais um treino, no sábado fecha a preparação para enfrentar o Vitória domingo em São Januário. Então, tá aparecendo aí na imagem a vocês, né, o que rolou. Carlos Cuesta, aos pouquinhos, vem tentando se recuperar para a partida desse próximo domingo. Ele teve uma lesão no músculo adutor da coxa. O Vasco vem fazendo um trabalho especial no jogador. Além disso, também outros atletas treinando na academia do CT, o Paulinho, o Andrés Gomes, o garoto Elder, Léo Jardim, né, trabalho de academia, Matheus França, que também desfalcou o Vasco na partida de ontem, enquanto o Palmeiras, aos pouquinhos, realizando trabalhos físicos para logo voltar aos gramados, diante aí do que aconteceu, né, nessa última quarta-feira. Ontem, contra o Palmeiras, eu não duvido do Vasco tentar acelerar a recuperação tanto do Cuesta quanto também do Matheus França. Ficou nítido que o Vasco depende desses dois jogadores, o Matheus França para entrar na segunda etapa e o Carlos Cuesta para entrar no time principal, né? Aí também Thiago Mendes e Lucas Piton, outros dois jogadores que também desfalcaram o Vasco ontem contra o Palmeiras, duas ausências sentidas pelo técnico Fernando Diniz. Lucas Piton vem fazendo falta sim na lateral esquerda. Thiago Mendes é um atleta que hoje, principalmente diante de ontem, o Vasco da Gama não ter tido Calma Barros, poderia ter minutagem no jogo contra o Palmeiras e o Vasco vem fazendo esse trabalho físico especial, né? O Thiago Mendes nitidamente mais magro, o Vasco vem preparando esses dois jogadores para que eles possam voltar em boas condições para apresentar um bom futebol vestindo a camisa do nosso Vascão. O Piton, ele teve de fato um problema de lesão, mas eu tô vendo um Piton até mais forte, cara. Eu não duvido do Vasco também, durante esse período, estar fazendo um trabalho especial de recondicionamento físico no Piton, dá mais força muscular para ele, né? Um jogador importante. Matheus França aí na imagem já treinando novamente com o grupo. Calma Barros também, que foi desfalque ontem por suspensão automática, treinou hoje normalmente com o elenco no CT Moacir Barbosa. É um Vasco que pode ganhar retornos importantes para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Vitória. Os titulares não entraram em campo hoje, né? Porque, é claro, logo após a partida, no treino que acontece no CT Moacir Barbosa, os titulares fazem apenas um regenerativo. Com relação ao Vasco em si, ao elenco Cruz Maltino, Carlos Cuesta, acho que ficou nítido, né? Fez muita falta ontem em campo, um Vasco que sofreu, cara. Sofreu muito com a ausência do jogador. O Vasco saiu de uma zaga nota 9 para uma zaga ontem nota 5. Completamente surreal
a ausência que Carlos Cuesta fez para o sistema defensivo do nosso Vascão, tá? Um jogador que tem poucas chances de enfrentar o Vitória neste próximo domingo. A tendência principal e inicial é que o retorno do atleta venha a ser apenas após a parada para a data FIFA, no jogo que o Vasco da Gama terá contra o Fortaleza no próximo dia 15 de outubro. Preocupação demais, né, não ter Carlos Cuesta aí para o jogo de domingo contra a equipe do Vitória, mas, amigo vascaíno, diante aí, com todo respeito, do que se foi visto na última quarta-feira, no caso ontem, eu não duvido, volto a repetir, do Vasco fazer um trabalho especial aí sobre o atleta e forçar um retorno já domingo contra a Vitória em São Januário, por conta da ausência que esse jogador fez aí à zaga do nosso Vascão. E, voltando, é um grande reforço para o Diniz. Assim como também é um grande reforço para o Diniz o retorno do Cauã Barros, que é certo. Cauã Barros ele desfalcou o Vasco da Gama não por um problema físico de lesão, mas sim por um problema de cartão amarelo, né? Levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe dos... Eita, esqueci, do Cruzeiro, isso, e desfalcou o Vasco da Gama nessa última quarta-feira, nessa última rodada de Campeonato Brasileiro, mas está de volta. Eu fui dar uma olhada nos números, completamente surreal, tá? A ausência do Cauã Barros, cara. Cauã Barros foi um jogador que, durante aí, né, os jogos contra Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, aliás, contra Cruzeiro e Bahia, foram duas peças essenciais, assim, foi uma peça essencial, assim como também contra o Flamengo. A ausência de, principalmente, Cauã Barros, tá? Mas a ausência do Cauã e do Carlos Cuesta fizeram com que o sistema defensivo do Vasco caísse muito de produção. Isso fica comprovado em números. Para você ter noção, ontem, no jogo contra a equipe do Palmeiras, o Vasco teve 8 duelos. O elenco do Vasco, de uma forma geral, desses 8 duelos, ganhou apenas 5. O Vasco teve durante toda a partida 2 desarmes, 2 cortes. Isso, estou falando da posição volante, tá? 3 interceptações e uma falta. Ou seja, números dos volantes do Vasco da Gama, Hugo Moura, Tietê e Matheus Carvalho, que entrou no segundo tempo. No total, 2 desarmes, 2 cortes, 3 interceptações e uma falta. 5 duelos ganhos de 8 disputas. Contra o Cruzeiro, olha que loucura. O número de desarmes do Vasco foi 7. Contra o Palmeiras ontem, o Vasco só teve 2 desarmes. Contra o Cruzeiro, que tinha Cauã no meio campo, foi 7. O número de cortes ontem, 2. Contra o Cruzeiro, que tinha o Cauã em campo, 5. Ontem, contra o Palmeiras, 3 interceptações. Contra o Cruzeiro, 7. Então, olha a ausência do Cauã Barros que causou. Contra o Bahia, amigo, a coisa fica surreal. Principalmente no número de duelos. Contra o Bahia, foram 27 duelos. E 19 vencidos. Contra o Palmeiras, ontem foram 8 duelos e apenas 5 vencidos. Então, se o Vasco, assim, eu acho que fica nítido em números. Se o Vasco ontem perdeu para o Palmeiras, o Vasco nitidamente defensivamente foi muito fraco, põe na conta, assim, da ausência do Cauã. É um jogador hoje fundamental, eu não tenho dúvida que para o domingo, mesmo com o Tietê sendo uma peça importante para o técnico Fernando Diniz, o Cauã Barros será titular da equipe. É um jogador diferenciado e os números mais do que nunca mostram essa situação. Uma peça que está jogando muita bola, é uma excelente notícia para o técnico Fernando Diniz ter nesse próximo domingo Cauã Barros de volta e ainda mais a expectativa de também contar com o retorno de Carlos Cuesta e Matheus França. Show? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E partindo aqui para a última parte do vídeo, fechar com vocês esse boa noite gigante, né? Tivemos aí nessas últimas horas a informação dada pelo Lance que o Vasco negocia a contratação do atacante chileno Vicente Alvarez. Eu vou buscar mais algumas informações e o que eu tenho a trazer para você agora, né, nesse boa noite gigante, é que esse atacante hoje é um dos grandes destaques, de fato, do futebol chileno, vestindo a camisa do União São Felipe. Para quem não conhece, o União São Felipe hoje é um clube que disputa a segunda divisão do futebol do Chile. Esse atleta, ele tem como principal característica a velocidade e a habilidade, um jogador de 1 contra 1, de mano a mano, um atleta que mesmo muito jovem, com 18 anos, tem uma ótima leitura tática, disputa agora o Mundial Sub-20, foi titular contra a Nova Zelândia, tem 1,78 m de altura, soma 41 partidas como profissional e 2 gols marcados. A informação sobre esse atleta é exatamente essa, um jogador que é alvo do Vasco. O Vasco já abriu negociações para tentar a contratação do atleta e negocia. Caso feche a contratação, será o terceiro jogador que vem de fora do mercado da América do Sul para fechar, né,
com o Vasco da Gama durante esses últimos 2 meses. Então, deixa claro aí a sua opinião nos comentários. É o Vasco se reforçando, né, amigo torcedor vascaíno, da forma que de fato pode. Bom nome? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, rapidinho, para fechar, né, essa sua noite de quinta-feira. Amanhã às 7 horas da manhã eu tô aqui de volta para trazer ainda mais informações e novidades para todos vocês com o nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto. Vamos que vamos! Curta, compartilhe se você curtiu esse vídeo. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!